Boa noite, meus amados irmãos. Então, um mês de férias para alguns irmãos, né? Tempo para a gente renovar as forças para alguns, para outros continuar a batalha do dia a dia. Estamos até recebendo de volta aí a irmã Rayane, né? Depois de um período fora, a gente pode ter a alegria de tê-la também no nosso meio. E antes da gente dividir as crianças, a gente vai orar primeiro, tá bom? Tem o tempo de oração por ela, tem o tempo também de oração pela pregação. Então convido você a curvar sua cabeça aí comigo e a gente orar juntos, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus querido e amado, muito obrigado por juntos estarmos reunidos aqui para louvar, adorar o Senhor e também aprender mais a Tua palavra. Pedimos para que o Teu Santo Espírito possa aplicar na vida de todos nós aqui, para que possamos sair daqui mais parecidos com o Teu Filho, com o coração ainda mais ansioso e desejoso de servir a Ti. Oramos também pelas crianças que estarão ouvindo a Tua Santa Palavra no culto direcionado para elas, que o Senhor possa usar cada irmão ou irmã que estará ensinando, que a Tua Palavra seja aplicada, ensinada, que essas crianças possam ouvir, se arrependerem dos seus pecados e dedicarem a vida delas para o Senhor. Ser com elas, Pai. Abençoa todo esse momento de culto e adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então as crianças de 3 a 6 anos podem sair. E nós vamos abrir nossa Bíblia em Tito, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2. Nós acabamos de aprender na conferência agora organizada pelo Ministério de Louvor a respeito de Efésios 1. Vimos que Deus ele preparou algo incrível para promover a sua glória. Deus antes da fundação do mundo predestinou e elegeu um povo para que esse povo pudesse ser seu. Para que esse plano pudesse ser possível, Cristo pagou um alto preço, derramando seu sangue naquela cruz, para que todos nós fôssemos unidos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, onde o próprio Espírito ele é enviado para nos selar e nos fazer ser um povo de uma só fé, com um só coração, unido em alma e espírito. E nessa grande obra do plano de Deus, onde Ele comprou um povo para si, onde Ele morreu pelos nossos pecados, onde Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ser povo dEle, estarmos unidos como igreja local, nos incluindo no seu plano. A grande pergunta agora é, e agora? O que Deus quer que você, como membro da Igreja Batista de Ereçati 1, comprado por um alto preço, redimido pelo sangue de Cristo, selado pelo Espírito Santo. O que Deus espera de você nessa comunidade? O que Deus quer que você individualmente faça nessa comunidade? Então, nessa tônica, nós iremos tratar do tema A Vida em Comunidade, levando em consideração essa grande pergunta: o que Deus espera de você? O que Deus quer que você faça na comunidade, na igreja local. E para isso vamos ler aqui em especial o versículo 1 de Tito, no capítulo 2, onde nós iremos em especial hoje começar uma exposição de forma prática daquilo que Paulo quer que Tito faça na igreja local, pensando na comunhão dessa igreja, pensando no serviço mútuo dessa comunidade. Então hoje a gente vai olhar de forma mais abrangente para o capítulo 2 e posteriormente a gente vai tratar de cada grupo social dentro da igreja. Os homens idosos, as mulheres idosas, as jovens, os servos, os senhores, como Paulo instrui, como cada grupo deve viver em comunidade, em comunhão e serviço para com a igreja local. Mas hoje a gente vai ver de forma mais abrangente o que Paulo espera que Tito faça e que todos esses grupos, homens, mulheres, jovens, servos, façam na comunidade, na igreja local. Então eu queria ler apenas o versículo 1 que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
Paulo, em especial, já havia ensinado a Tito como ele deveria organizar aquela igreja. Lembra que no capítulo 1, versículo 5, ele diz que ele deixa Tito lá para que ele colocasse a igreja em ordem. E a primeira coisa que Paulo instrui a Tito a fazer é o quê? Estabelecer uma liderança. Os presbíteros ou os bispos são termos intercambiáveis para se referir à figura pastoral que nós temos hoje na igreja local. E mais do que isso, ele vai mostrar a atividade desse presbítero. Ele diz que esse presbítero ele tem que ser aquele que tem que estar apto para admoestar e também para proteger a igreja local. Nós vimos, como o Thales já leu aqui para a gente, a partir do versículo 10 do capítulo 1, que surgiu no meio daquela comunidade, que na verdade eu quero que você lembre que são várias igrejas. É a ilha de Creta com várias comunidades local, e Tito tinha essa incumbência de passar em cada uma dessas igrejas e organizar aquela comunidade. E dentro dessas comunidades, no plural, estavam surgindo ali no meio deles falsos mestres. Homens que estavam deturpando a palavra de Deus e por desejos egoístas estavam conduzindo mulheres e famílias inteiras para longe da fé. E Paulo, de forma incisiva, ele diz, é preciso fazê-los calar. O pastor tinha essa responsabilidade de proteger a sua comunidade. Então, após ele dar essa instrução básica para a liderança da igreja, Paulo agora parece fazer agora um ensino mais geral para toda a igreja a partir do capítulo 2. Ele vai ordenar Tito agora a ensinar e a exortar os irmãos da igreja de Creta a desenvolver um pensamento em relação à igreja, que permitem a interação sadia uns com os outros, que é justamente o fruto da sã doutrina. Então você pode acompanhar comigo que nós encontramos aqui a ordem. A ordem específica para Tito é: ensine a palavra. Olha o que ele diz novamente no versículo 1, ele faz essa direção. Tu, porém. Então, ele agora vai fazer um contraste. Então, existe uma forte conexão com o que ele falou anteriormente. Ele faz um forte contraste com os falsos mestres que estavam deturpando a palavra de Deus e estavam desviando famílias inteiras da fé. De fato, Tito tinha essa incumbência de ensinar, e não apenas ensinar, mas ser um modelo para que essa comunidade viva a palavra de Deus. Olha comigo o versículo 7, o versículo 8, onde Paulo dá uma instrução mais direta para Tito, e ele diz assim: torna-te, o que, irmãos? Pessoalmente, então é algo direcionado para ele, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então é esperado da parte de Tito que ele agora promova o ensino, a sã doutrina naquela comunidade, e que ele seja padrão para os irmãos. A ideia aqui é que o treinador, ele joga também, ele vai para dentro do campo, ele é um exemplo de como é que as coisas têm que acontecer. Ele não é como os falsos mestres que diziam que acreditavam na verdade, que amavam a verdade, mas pelas suas obras negavam essa verdade. Que diziam que amavam a Jesus, que concordavam com essa doutrina, mas que na prática viviam dominados por desejos pecaminosos no seu próprio coração. O pastor, portanto, tem essa responsabilidade. E aí é importante a gente entender bem o papel do pastor aqui, porque é por meio do pastor que a igreja ela recebe a instrução. É muito importante a gente compreender e ver que o pastor tem esse papel de trazer um ensino, a sã doutrina, a doutrina saudável para a comunidade. Se o pastor não estiver fazendo isso, irmãos, é a igreja que sofre com todo esse processo. A igreja adoece quando não há um ensino correto da sã doutrina. Muitas igrejas ou muitas pessoas são colocadas em escravidão. Já vimos aí termos de paternidade espiritual, pessoas que se colocam uma autoridade excessiva na vida dos membros da igreja, justamente pela falta de compreensão da sã doutrina, da palavra de Deus. E o grande ponto é, o que Tito tinha que fazer? O que é que ele tinha que falar? E eu peço para que você abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13.
volte algumas páginas. E nós vemos de forma clara, Paulo trazendo também instruções práticas para o que Timóteo tinha que fazer, que é justamente a mesma função que Tito também tinha que realizar lá na igreja, nas igrejas que havia na ilha de Creta. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, diz assim: até a minha chegada, aplica-te a leitura, ou seja, era um costume naquela época de, como nós vimos na sinagoga, eles abriam o texto, liam o texto, lembra de Jesus? Fechava e começava a explicar aquele texto que ele acabara de ler. Então ele tinha que se aplicar à leitura, à exposição da palavra, à exortação da palavra, ou seja, por meio da palavra de Deus, ele tinha esse papel de admoestar a igreja, de advertir a igreja, de consolar a igreja, e mais que isso, ele deveria também se aplicar ao ensino da palavra. Aqui tem uma ideia de uma instrução sistemática da palavra de Deus, onde Tito tinha essa responsabilidade como pastor. Nada poderia parar o pastor nesse sentido, irmãos. Paulo falando para Timóteo, ainda no capítulo 2, no capítulo 4, digo melhor, de 2 Timóteo, ele diz justamente isso: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda e exorta com toda longanimidade e doutrina. O pastor, portanto, tem essa responsabilidade de trazer a sã doutrina para a comunidade, de ensinar a verdade de Deus para a comunidade. Não são as suas ideias, não são os seus achismos, não é a condução de uma perspectiva pessoal a respeito de como as coisas têm que acontecerem, é somente a palavra de Deus. Muitos pastores ao longo dos anos morreram por isso. Nós temos aquele livro, né, A Era dos Mártires, acho que é Fox, né, John Fox, acho que é assim o nome dele, onde ele escreve como vários homens morreram em prol ou por causa da palavra. No período da Reforma isso aconteceu também de forma muito incisiva. Lembra que Lutero, quando foi levado diante de um imperador, colocado ali para de alguma forma se retratar diante dele, ele diz: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras e pela clara razão, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei de nada, pois não é seguro nem correto agir contra a consciência. Esse é o dever dos pastores, irmãos. É isso que deve se esperar dos pastores, que eles ensinem a sã doutrina. Somente a palavra de Deus escrita no papel, nada mais e nada menos que isso. A autoridade pastoral, ela está de forma indireta, ou totalmente direta, digo melhor, baseada na palavra de Deus. O que um pastor ensina no púlpito, o que um pastor ensina nos aconselhamentos, o que um pastor ensina no dia a dia, nas conversas informais, enquanto está jogando bola, enquanto está saindo para comer com os irmãos, sempre ele está ensinando a sã doutrina. Ele é um embaixador de Cristo. Ele é esse exemplo que também deve ser seguido pela comunidade. E por que esses homens muitas vezes morrem durante o seu serviço? Se esses homens estão fazendo aquilo que é bom, aquilo que é agradável, por que muitos ao longo dos séculos estão morrendo por causa dessa obra? Ainda em 2 Timóteo, olha comigo aí o capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo, passa algumas páginas, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não estão aceitando a sã doutrina, onde a própria comunidade muitas vezes sentem coceiras no ouvido, fazem cara feia enquanto escutam a pregação, não estão dispostos a submeter à verdade de Deus. Se o que está sendo dito aqui é a palavra de Deus e você não se dobra a isso, é ao próprio Deus que você está rejeitando. Os homens matam os pastores, ou rejeitam os pastores, ou ficam pulando de igreja em igreja,
Porque se ao ser pregada essa doutrina aquela pessoa não suporta, ela basicamente está rejeitando as verdades de Deus. O tempo, irmãos, está cada vez inoportuno. Vivemos em um período do politicamente correto, onde cada um tem a sua fé, cada um tem a sua verdade, cada um vive como quer. Ninguém se intromete na vida do outro, e o outro também não se intromete na sua vida. Se eu discordo de você, eu fico na minha. E aí isso vai entrando dentro da comunidade, e a gente vai se tornando um povo, ou pessoas distantes umas das outras. Porque ninguém é capaz de confrontar o outro. Ninguém tem essa coragem de chegar na vida do outro e, macho, isso aqui que tu está fazendo está errado. Irmãs, isso aqui que você está fazendo, você está desobedecendo o seu marido, isso é desrespeito, isso é insubmissão. Ei, tu está desobedecendo teu pai, isso aí está errado. Tu tem que se submeter ao teu pai. Não há mais essa interação de entrar na vida do outro e dizer, rapaz, isso aqui que tu está fazendo está errado. Tu tem que mudar isso daqui. Com espírito de brandura, com amor, com mansidão, como é ensinado pelas Sagradas Escrituras. O tempo está cada vez inoportuno. Cada um crê no que quer, cada um faz o que quer, e a comunidade local vai sofrendo por isso. Nós não conseguimos ter aquele brilho da unidade, do amor, do serviço mútuo, porque nós estamos vivendo segundo as nossas próprias cobiças, segundo o próprio desejo do nosso coração. E o grande ponto que eu quero mostrar para os irmãos aqui é, dentro dessa atividade de Tito, Paulo ele não espera apenas que Tito cumpra essa missão. Essa ordem para Tito, ela também é para mim e para você. Existe uma discussão grande aqui, se o versículo 1 do capítulo 2, ele deveria estar conectado, ou deveria estar no capítulo 1, e de fato existe uma forte ênfase nisso, né, quando ele diz, tu, porém, ensina essa doutrina, então parece que ele está de fato, de acordo com o texto anterior, fazendo esse contraste entre o falso mestre e Tito. Mas muitos colocam no capítulo 2, como está aqui na nossa versão, com o intuito de apontar para o que toda a igreja deve fazer. E é interessante isso, porque se você observar comigo o versículo 10 do capítulo 2, ele finaliza falando sobre a doutrina. Olha aí comigo, ó. Falando sobre os servos, né, os escravos, que eles não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então o versículo 1 e o versículo 10, eles são as pontas do texto. Existe, claro, essa conexão que foi dita anteriormente, mas Paulo quer trazer essa ênfase para a vida em comunidade. Não é somente Tito que tem que falar aquilo que convém à sã doutrina. Sou eu e você também. Os relacionamentos que nós encontramos aqui, do versículo 2 até o versículo 10, são os relacionamentos comuns da comunidade. É o mais velho ensinando o mais jovem, a mulher casada, experiente, ensinando a mais jovem a como amar o seu marido, a como ser uma boa dona de casa. É os jovens aprendendo com os mais velhos a serem criteriosos. É os servos aprendendo com o seu senhor a serem submissos. Os senhores tratando os seus servos com respeito, com dignidade, aprendendo com os servos também. É esse relacionamento mútuo que é esperado dentro da comunidade, onde Tito deve ser o treinador para que a comunidade olhe para ele e imite a ele. A comunidade deve então ver ali o pastor como esse exemplo, onde aquilo que o pastor está fazendo, eu vou me esforçar para fazer também. É muito discutido isso, porque essa palavra aqui, ensinar, ela parece ser aplicada mais nos contextos comuns. Alguns acreditam que essa palavra aqui, se Paulo quisesse falar sobre pregação em um contexto formal, ele teria utilizado outra palavra. Mas ele utiliza a palavra no sentido comum, é o falar no dia a dia, é o se expressar no dia a dia. Então, esse ensino envolve, óbvio, o pastor que tem essa responsabilidade de instruir o povo com a palavra, mas de o povo aprender com o pastor daquela comunidade a como aplicar a palavra. Lembra de Efésios? Vamos lá para Efésios capítulo 4, para que você entenda isso melhor. Efésios capítulo 4, volta comigo algumas páginas.
Amém? Olha comigo o versículo 12, especial de Efésios 4. Então, só para os irmãos entenderem o contexto, no versículo 11, o texto diz que Deus concedeu dons para a igreja. Ele disse que ele concedeu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Temos visto que o dom de profecia, o dom de apóstolo cessaram, então continua-se, portanto, de evangelista, pastor e mestre. E ele diz no versículo 12 qual é o objetivo desses pastores. Ele diz assim, versículo 12. Por que Deus deu? Com vista ao, que irmãos? Aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele vai dizer mais na frente, que lá no versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si, mesmo em amor. Então, qual era a função de Tito aqui? Pode voltar para o texto. A função de Tito aqui, nesse sentido, era treinar a comunidade para que a comunidade ela exerça a função de ensinar e cuidar uns dos outros. Os líderes, eles não devem fazer todo o trabalho. Os pastores não são chamados para aconselhar todo mundo, não de forma pessoal. Claro que aqui, ao pregar a palavra de Deus, toda a igreja está ouvindo o pastor. Mas o que Tito está descrevendo aqui, versículo 4, de que as mulheres devem ensinar, é o dia a dia. Então, Tito tinha essa incumbência de ser esse exemplo, de ensinar a palavra, e a igreja também deveria fazer isso. Tito, conjuntamente com os pastores, estavam recebendo esse ensino do apóstolo Paulo. Tito estava ensinando para os presbíteros, e os presbíteros estavam ensinando para a igreja, e a igreja estava ensinando a quem? A ela mesma, no contexto comum da comunidade local. A ideia é que, olhando para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, versículo 11, para a graça de Deus que se manifestou salvadoramente para todos os homens, graça essa que nos ensina a renegar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, graça essa que nos conduz a aguardar a bendita esperança da manifestação do Senhor Jesus Cristo, a qual nós iremos vê-lo face a face. Essa graça produz na comunidade piedade e serviço mútuo. A obra de Cristo na cruz do Calvário não é apenas para que naquele grande dia sejamos salvos. É para isso também. Mas é para que no contexto do dia a dia da igreja local, a comunidade possa servir de forma intencional uns aos outros. Portanto, nesse sentido, a ordem é para mim e também é para você. Devemos instruir uns aos outros, falar uns aos outros a palavra de Deus. Todos devem viver esse relacionamento mútuo. O autor nada mais, irmãos, nada menos está falando aqui sobre discipulado. O discipulado, ele não é algo novo. Não foi Jesus que inventou o discipulado. Não no Novo Testamento. Nós já vimos isso há muito tempo. Quem foi que ensinou Josué? Moisés. E Eliseu? Elias. Jesus ensinou os seus apóstolos. Paulo ensinou a quem? A Timóteo, a Tito. E o que é que Tito está fazendo aqui? Ensinando a outros presbíteros. E o que é que os presbíteros vão fazer? Ensinar a outros. Discipulado não é algo novo. Fomos nós, irmãos, que mudamos o sentido real de discipulado. Nós passamos a tarefa do discipulado para aqueles que são profissionais. É só o pastor da igreja ou aqueles irmãos mais antigos na fé. É uma casta aqui elevada, que deve discipular a comunidade. Mas não é isso que nós vemos no texto. O texto está nos ensinando que todos devem fazer isso. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículo 14. Eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade, de todo conhecimento, e são hábitos ou habilitados para admoestar uns aos outros. É o termo noutesia, justamente de aconselhamento.
O Espírito de Deus atua em nós, nos dá a sua santa palavra para que nós sejamos habilitados. Lembra da mulher samaritana? Quantos anos ela teve de fé para poder pregar o evangelho? Ela precisou de quanto tempo? Ela só precisou ouvir. E ela saiu dali e já foi fazer o quê? Discipulado. Ela já foi discipular pessoas. Ela já foi angariar discípulos para Cristo. Ensinar as verdades de Cristo para as pessoas, para que elas escutem e se voltem para a verdade do evangelho. Existe de fato uma grande diferenciação entre aconselhamento bíblico e discipulado. O discipulado, como já foi até várias vezes citado pelo pastor aqui, é você se imaginar subindo no rio, remando, devagarinho, onde o seu alvo final é ser semelhante a Cristo. A ideia do aconselhamento é quando o seu remo quebra. E você às vezes tenta se mover para frente, mas as coisas não estão acontecendo. As coisas não se resolvem. Você precisa colocar o barco de lado, ou consertar ali o barco que está furado, ou consertar o seu remo. Mas depois você volta para a jornada do discipulado, de ser um discípulo, um aprendiz de Cristo. Nesse sentido, o aconselhamento ele pode ser 1 a 1. Eu paro para consertar alguns problemas na minha família, lutas contra o pecado de forma especial. Nisso tudo está acontecendo discipulado, concorda comigo? Nisso tudo está havendo discipulado, você está aprendendo a como ser um discípulo melhor de Cristo. Mas quando você sai desse momento onde o buraco é tampado e você continua no dia a dia da igreja local, aí acontece o discipulado. Nesse sentido, o discipular ele acontece no seio da igreja. O discipulado, irmãos, não pode ser visto apenas como uma reunião, uma vez por semana, onde você senta com alguém e escuta algumas doutrinas ou algumas verdades da palavra de Deus. Tem isso também, mas não é só isso. Nós precisamos ter essa compreensão, de acordo com o que Paulo está ensinando aqui para Tito, que todos, irmãos, todos devem contribuir para a santificação do outro. Eu quero que você entenda que você individualmente, como pessoa, como membro da igreja, você tem a responsabilidade de me santificar, de santificar o seu irmão que está ao seu lado. Existe essa responsabilidade da sua parte de discipular o outro, de ensinar o outro de como ser mais parecido com Jesus Cristo. Deus colocou essa incumbência sobre você, para os homens mais velhos com os mais jovens. E aí deixa eu falar também, os jovens também ensinarem os mais velhos. Essa ideia de somente aqueles que têm a autoridade, que podem ensinar, isso é um conceito errado. Quem é que estabelece a autoridade sobre o pastor? É Deus e a sua palavra. Então, se uma criança ensina a palavra dele para você, ela continua tendo autoridade? Continua. Então não existe, eu só escuto quando o pastor fala. Eu só escuto quando a liderança fala. Não, irmãos. Todos nós temos essa responsabilidade de discipularmos, ensinarmos a palavra de Deus uns para os outros. O discipulado ele acontece no dia a dia. E todos devem contribuir para a santificação de cada um. Você não pode resumir a sua fé cristã ao vir no culto de quarta-feira, culto de domingo, escuta a pregação aqui, sai, faz algumas rodinhas ali fora, bate um papo sobre uma receita de bolo, sobre o último jogo que teve do Mundial, que o Palmeiras mais uma vez cai, e que você fala sobre as últimas notícias da Jovem Pan, e aí está acontecendo uma grande guerra em Israel, e isso e aquilo, e aí vai para casa, agradece a Deus pelo culto, aí espera em casa o próximo culto vir de novo. Você acha que Jesus morreu por isso? Para você ter esse estilo de vida, irmãos? Isso não é ser um discípulo. Isso não é ser um discípulo de Cristo. Vida cristã não pode se resumir a isso. A ser um participante, ou aquele famoso termo, né? O crente fantástico, que só aparece de domingo na igreja. Não tem nada a ver com isso. Nós precisamos olhar, irmãos, para os relacionamentos que nós estamos tendo na comunidade. E pararmos para pensar assim, olha, o quanto que eu estou crescendo por causa desse irmão aqui que está se relacionando comigo.
ou quanto que eu estou fazendo esse irmão aqui crescer. Porque é justamente isso que Paulo vai ensinar a partir do versículo 2. Os homens mais velhos têm que serem criteriosos, temperantes, sadios na fé, no amor, na constância, para que esses irmãos e as irmãs também mais velhas, enquanto os jovens são vistos como os motores da igreja, né? Normalmente a gente vê os jovens mais participantes, são aqueles que estão mais envolvidos em todos os ministérios da igreja, que estão no ministério infantil, que estão no louvor, estão atuando ali, participando de tudo, são os motores nesse sentido, eles estão sempre fazendo mais. Vós que sois fortes, vamos servir, vamos trabalhar, tem isso. Mas os mais velhos da igreja não podem ser vistos como aqueles que estão de canto e que não fazem nada na comunidade. Não. Enquanto os mais jovens são esses motores, os mais velhos são a coluna da igreja. Onde esses motores, eles olham para essas colunas e eles imaginam, eu quero ser como aquele irmão ali um dia. Eu vou trabalhar para ser criterioso como ele, alguém sensato como ele. Uma boa dona de casa como aquela irmã, uma mulher piedosa e sábia como aquela irmã ali. Essa comunidade, nesse discipulado local, servindo uns aos outros, precisando uns dos outros, para que a santificação do outro, ela aconteça. Assim, irmãos, discipulado é um estilo de vida. É um estilo de vida. Você não pode achar que discipulou alguém no passado e hoje não discipula ninguém. Isso não existe. Discipulado é o dia a dia. É o caminhar com os irmãos. Lembra de Deuteronômio 6? Deus já falava sobre isso. Os pais deveriam andar com seus filhos, ensinar todo o tempo. Quando estiver andando, comendo, botar o menino para dormir, quando o menino acordar, todo momento, ensinando a palavra de Deus, instruindo a palavra de Deus. E isso, irmão, requer intencionalidade, constância, ensinar a palavra de Deus para o outro. O conteúdo do seu ensino é a palavra de Deus. O que você vai instruir para o outro é a palavra de Deus. Se a tua conversa é só sobre a última jogada do Messi, ou sobre a última receita de bolo que saiu, ou sobre a última brincadeirinha que teve lá no retiro, ou sobre... Se é sobre isso o conteúdo da tua conversa, onde Cristo está sendo visto aí? Nós não podemos esperar, irmãos, uma oportunidade vinda do céu para discipular pessoas. Claro, nós vamos orar por isso. Nós vamos buscar isso de forma intencional. Mas nós temos que ser, nesse sentido, entrão. A gente tem que se intrometer na vida uns dos outros, para ensinar Cristo para o outro e para aprender de Cristo do outro. Essa compreensão de que nós somos uma igreja orgânica, que nós dependemos uns dos outros, que nós somos membros uns dos outros, e que nós precisamos viver esse discipulado. Não somente com os crentes. Mateus 28, Jesus manda a gente ir e fazer o quê? Discípulos, batizando, ensinando, pregando a palavra dele. Com os ímpios, eu também proclamo a palavra de Deus para ele. Eu também estou atrás de discipular. Se ele se converter, amém. E aí ele vai entrar no processo de ser ensinado. Se ele não se converter, ele vai ter sido naquele momento ali, colocado diante da palavra de Deus, chacoalhado diante da palavra de Deus. E de alguma forma ele vai ter aquela palavra cheiro de morte para morte. Ele vai receber de certa forma um tipo de juízo naquele momento. Mas para os crentes, nós estamos sempre, ou devemos estar sempre, nas nossas conversas informais, ajudando o outro a ser mais parecido com Jesus. É como você trata o seu filho, é como você trata os seus irmãos, é como você trata a sua esposa. Ter essas conversas intencionais. Os mais velhos caminhando com os mais jovens, e vice-versa, chamando para perto, resolvendo pecados. Quando uma irmã traz a outra irmã para perto e diz assim, minha irmã, o que você está fazendo é fofoca. Você está falando mal da outra irmã, isso é pecado. E aquela irmã sai daquele momento ali, agradecida pela correção, compreendendo que foi corrigida, aquilo ali é discipulado. Ela está aprendendo a como ser uma discípula, ou um discípulo melhor de Cristo. Quando um homem traz para perto um jovem, e ele quer ensinar sobre vocação, e ele pergunta, e aí meu irmão, está lá no churrasco, está lá no retiro, e aí meu irmão, como é que está o teu relacionamento com tua esposa? Está tudo bem?
E aí aquele irmão começa a desabafar algumas dificuldades. Ontem mesmo eu fui na casa do irmão Theo, a gente sentou no sofá, eu tinha acabado de conversar com o Marcos Vinícius, desci, sentei no sofá. E aí, irmão Theo, como é que está o casamento? Um jovem falando com o mais velho. Ele, está tudo bem. Aí eu estou passando por uma dificuldade. Aí eu compartilhei, mostrei como a gente está lidando com essas dificuldades, pedi para ele orar por mim, e a gente vai crescendo. Isso é discipulado, irmãos. Está acontecendo isso. Aí eu saí falando de um livro que estava me ajudando muito, e aí ele já foi atrás de ver que livro era, já queria comprar o livro. Eu estou sendo intencional. A minha pergunta é, quando você vê os pastores, algum irmão chegando para você e perguntando assim, ei, como é que está teu devocional? Como é que está teu relacionamento com Jesus? Isso aqui é intencionalidade. Eu quero trazer Jesus para o centro da nossa conversa. Eu quero incentivar você a crescer em piedade. E é isso que tem que acontecer na comunidade, irmãos. À medida em que nós compartilhamos sobre a palavra de Deus, os nossos relacionamentos, falamos sobre teologia, soteriologia, novos céus e nova terra, as promessas de Deus, sobre a suficiência das Escrituras. Nós compartilhamos teologia, conversando, trazendo essas conversas de forma intencional para a nossa roda de conversa. Nisso eu estou discipulando, nisso eu estou sendo discipulado. É isso que eu queria que os irmãos guardassem no seu coração. Eu quero que você entenda que você tem que ser intencional. Que as tuas conversas após o culto não pode ser só sobre a roupa que você comprou no último fim de semana. Não estou dizendo que seja errado, irmãos. Mas é isso que nos diferencia das outras comunidades, ou os outros grupos que tem por aí, as ONGs. O que diferencia é que nós centralizamos a Jesus. É que nós somos um povo escatológico que aguarda a promessa do novo céu e da nova terra, que aguarda a ressurreição, e nós estamos caminhando, olhando para lá. E motivados com essa promessa, nós incentivamos uns aos outros a viver em piedade, tendo em vista que o grande dia se aproxima. Nós não podemos viver na comunidade de forma apática. Nós precisamos ser intencionais. Chamar as pessoas, como o pastor no último culto comentou sobre isso, chamar as pessoas para a sua casa. Vá até a casa delas, se convide, né? Alguns irmãos chegam, ei, quando é que eu vou na tua casa? Rapaz, já chega logo entrando, né? Tem que ser assim mesmo. Se não der, seja sincero, né, irmão? Não vai dar não, mas vamos juntar as panelas. Está com dificuldade aqui, ali, vamos juntar as panelas. Mas a gente vai junto. Temos que ser intencionais, irmãos, na correção mútua. Não ter esse temor de homens. Lembre que é isso que está acontecendo. É por isso que acontece essa filosofia mudando do politicamente correto. Lembre-se, você é um discípulo. E um discípulo, ele está sempre discipulando e sendo discipulado. Você é responsável pela santificação do seu irmão, da igreja local. Caminhando para a nossa conclusão, aqui eu espero que você tenha compreendido o que Deus espera de você. Ele espera que você seja um discípulo, que você esteja discipulando. Para ser um discípulo, estar discipulando, isso requer humildade para aprender com todos. Dos mais velhos se submeterem aos mais jovens nesse sentido, de ouvir, de compartilhar, de enquanto você está conversando com o jovem sobre alguma verdade da palavra de Deus, o jovem comenta sobre aquilo e você também é edificado com aquelas verdades e juntos vão compartilhando aquelas verdades da palavra de Deus. Você precisa ser um servo, pronto para amar a todos. E nesse sentido eu queria que você pensasse sobre você agora. Primeiro, quais são as mudanças que você precisa fazer na sua vida para ser um melhor discípulo? Será que você precisa primeiro estar no meio do povo de Deus? Se você não está no meio do povo de Deus, como é que você vai ser discipulado pelo povo de Deus? Se você é jovem e não convive com as mais velhas, como é que você quer ser discipulada por elas? Se coloque no meio. Não fique esperando só esse movimento de lá para cá. Vá até lá. Se esforce para estar aprendendo com elas. E vice-versa, os jovens com os mais velhos. E os mais velhos também devem fazer isso com os mais jovens. Serem intencionais, estar no meio deles. Ah, pastor, mas só conversa sobre
umas besteiras ali, só conversa sobre coisa de menino e tal. Isso é servir, não é não? Seja intencional. Muda o assunto. Como é que está a leitura bíblica? Como é que está o tempo de oração? Tenha amizade com ele. Escute também as coisas que ele gosta de falar. Fale também as coisas que você gosta. A gente precisa se encontrar nesse processo de estar discipulando e sendo discipulado uns pelos outros. Talvez você precise abandonar o seu egoísmo. Parar de ficar se isolando. Talvez você até sempre venha para a comunidade. Mas quando está na comunidade, senta isolado, senta em outro canto. Ou então fecha a sua panela, se esconde aqui, tampa fechada, não fala com ninguém, não interage com ninguém. Quando você faz isso, você deixa o fardo pesado para outros. Outros vão ter que trabalhar mais. E a igreja vai criando esse peso. Vai ficando algo descompensado. Não seja egoísta. Aqui não é uma comunidade feita para você. Aqui é uma comunidade feita para Cristo. E isso vai envolver lutar contra si mesmo para servir ao outro. Lembre-se, você precisa do outro, dos dons do seu irmão. Segunda é, quais são as mudanças que você precisa fazer para ser um discipulador melhor? No contexto, como nós iremos ver mais à frente em outras pregações, nós vemos que os mais velhos têm que ser modelo para os mais jovens. Eles são colunas para a igreja. Mas eu pergunto, você tem sido esse modelo para a comunidade? O versículo 2, ele diz assim, quanto aos homens idosos, que sejam. É um estilo de vida, eles têm que serem temperantes, eles têm que serem sensatos, controlar a si mesmo, eles têm que ser sadios na fé, conhecer bem a palavra de Deus, as verdades de Deus, homens que são saudáveis nas doutrinas de Cristo, que manejam bem a palavra de Deus. Não é esperado somente dos pastores isso, mas os homens mais velhos, experimentados, que caminharam mais tempo na palavra de Deus, deveriam serem habilitados para ensinar a sã doutrina para os jovens. Aí você olha para a sua vida hoje e não vê isso. Falta modelo. Olhando essa dificuldade, você precisa trabalhar intencionalmente para mudar isso. Começar a ser modelo na palavra, na oração, leituras de livros, se esforçar para poder ter o que ensinar para os jovens da igreja. Ter o que falar no seu discipulado. Ter o que ensinar para a comunidade. Falta compromisso com a igreja. Talvez você seja alguém que conhece muito, sabe muito da palavra, mas vem uma vez aqui, outra ali. Não é a sua família. Há esse egoísmo. Enquanto um é egoísta por não saber, eu não sei mesmo fazer o que ali. No outro há o egoísmo por saber demais, e aí ele não quer se intrometer na vida do outro. Quer viver no mundo isolado dele. Também temos que aprender a abandonar isso. Aprender a ser mais intencionais, irmãos, nos nossos relacionamentos. Se intrometer na vida do outro. Fazer perguntas sinceras. Como é que está a tua luta contra o teu pecado? Está vencendo? Como é que está? Está precisando de ajuda? Me diz alguns pedidos de oração teu. Vamos orar junto, vamos lá em casa para a gente orar junto. Está passando por essa dificuldade, meu irmão, me diz aí seu endereço, eu quero lhe fazer uma visita. Rapaz, vem aqui para casa, vamos conversar sobre isso. Sei quem está no hospital, vamos lá, vou fazer essa visita com você. Familiar faleceu, vamos lá meu irmão, me manda o endereço, eu queria estar com você nesse momento difícil. Ser intencional, participando da vida do outro. Conversando com o outro, vencendo esse egoísmo do politicamente correto, o temor de homens. Que nós possamos lutar, irmãos, para ser um discípulo e um discipulador. Pois nessa missão, na missão que Deus deu para essa comunidade, é através disso que nós iremos crescer como igreja, para que antes de tudo Deus seja glorificado por meio da nossa unidade. E isso requer intencionalidade. Amém? Vamos orar por isso. Clamar pela graça de Deus. E eu já chamo o pastor aqui. Nosso Deus Santo, eterno, te louvamos pelo grande preço que Cristo pagou por nós naquela cruz. Suplicamos para que aquela graça, aquele poder que ressuscitou Cristo dos mortos, haja também nos nossos corações, nas nossas vidas,
que o velho eu seja morto, para que o Senhor viva em nós, que deixemos de lado todo o egoísmo, todo o orgulho, todo o temor de homens, todo o sentimento de soberba, presunção, arrogância, e tenhamos a humildade do nosso Cristo, que a graça dele transforme as nossas vidas, para que sejamos servos uns dos outros, não se preocupando apenas com aquilo que é nosso, mas com aquilo também que é dos outros, amando, servindo, se importando, crescendo, Senhor. Sabemos que nisso o Senhor será visto e glorificado. Nós suplicamos como igreja local, nos ajuda, ó Espírito, age com teu poder no nosso meio, para que a ti, ó Deus Trino, a igreja reflita a unidade da Trindade, e as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor no meio de nós. Nos purifica, nos santifica, nos faz ser um povo zeloso de boas obras para a tua glória. Em nome de Cristo, amém. Amém.